Bom, te convido agora para um bate-papo com o tradutor, editor e escritor mineiro Lino de Albergaria. Agora, no Universo Literário, prosa aberta. Todo leitor carrega na memória livros que foram fundamentais para sua trajetória e bagagem cultural. O tempo passa, o hábito de leitura segue de geração em geração e alguns autores são fundamentais para essa continuidade. É o caso do tradutor, editor e escritor mineiro Lino de Albergaria. Com 40 anos de trabalho na literatura, o autor belo-horizontino se consagrou como escritor infanto-juvenil. O seu trabalho cresceu junto com seus leitores, mas suas histórias seguem ganhando novas imaginações do público. Agora, Lino de Albergaria chega à marca de 100 livros publicados, com o lançamento de Pio Paulo e a Passagem Secreta e Pio Paulo e o Olho Grego. Esses são os volumes 2 e 3 de uma série de 7 livros. Pio Paulo é um menino curioso, cheio de iniciativa, que se une à delegada Estael para resolver os mistérios mais inusitados. Em Pio Paulo e a Passagem Secreta, um colega desaparece misteriosamente. Além disso, um túnel misterioso ligado a um tesouro perdido é descoberto em um museu. Já em Pio Paulo e o Olho Grego, o garoto se une à delegada no combate a assaltantes internacionais em meio a trocas inesperadas de intérpretes de uma ópera. O autor Lino de Albergaria é graduado em letras aqui pela UFMG e estagiou em diversas editoras na França e no Brasil. Trabalhou nas editoras Abril Jovem, Rio Gráfica, ao mesmo tempo que dava início à sua rica carreira literária. E para conhecermos mais dessas obras e desse importante autor, convidamos então Lino de Albergaria. Bom dia, Lino de Albergaria. Seja muito bem-vindo ao Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia. Para mim também é um grande prazer poder conversar com você sobre literatura, sobre meus livros, meus lançamentos recentes. Obrigada, Lino. E os livros Pio Paulo e a Passagem Secreta e Pio Paulo e o Olho Grego dão sequência ao primeiro volume da série que tem Pio Paulo como protagonista. Contextualiza para os nossos ouvintes, por favor, quem é Pio Paulo, como é que você desenvolveu a narratória dele? Eu criei uma série de 7 livros e já foram lançados agora 3. Com o mesmo personagem, que é Pio Paulo. É uma série de narrativas policiais, com um detetive muito jovem, um adolescente, que ele, no início, por um acaso, acaba se envolvendo com uma investigação de uma delegada de polícia, que, na verdade, ela é casada com o professor de português de Pio Paulo. Ele e alguns colegas vão participando, então, aos poucos, de outras investigações conduzidas por essa delegada, que começa a confiar cada vez mais na intuição, no discernimento de Pio Paulo, que é ótimo para resolver enigmas, para resolver mistérios. Então, meus 3 primeiros livros são Pio Paulo e o Mistério das Coisas, Pio Paulo e a Passagem Secreta, e o terceiro, Pio Paulo e o Olho Grego. O interessante é que esse terceiro livro dessa série, ele é também o meu centésimo livro que eu publico nessa minha carreira de 40 anos de literatura. Agora, o que você pode contar para a gente do primeiro volume da série, que o pessoal que está conhecendo Pio Paulo e suas aventuras agora? Olha, o Pio Paulo, ele, na verdade, numa noite assim de chuva, em que falta luz, ele estava querendo estudar para a prova, mas não consegue, porque ele começa a ouvir gritos angustiados, né, de uma mulher. Então ele consegue perceber pela janela um vulto correndo, que é um homem que roubou uma mochila. E essa mochila aparece no caminho da escola por 2 colegas, 2 irmãos, que levam essa mochila para a aula. Então, ele tenta entregar essa mochila em algum lugar e vai descobrindo. E, ao mesmo tempo, ele não sabia que o professor dele, português, era casado com uma delegada, que ele estava tendo a maior dificuldade de acesso a ela. Então, com a
influência, né, do marido, ele começa a ajudar essa delegada a descobrir que mistério que tem nesse roubo da mochila, que na verdade é um roubo de um livro muito importante, uma edição original de Dom Quixote. Esse, então, é o primeiro livro, Mistério das Coisas. Agora, Lino, nesses livros você tenta inserir o mistério no cotidiano de jovens adolescentes, seja na escola, em casa, com amigos ou familiares. Você imagina que histórias que têm esse mistério, esse elemento intrigante na rotina, podem ter quais efeitos na imaginação de jovens leitores? Eu acho que é um tipo, né, de literatura que provoca, né, bastante a curiosidade, provoca a vontade, né, de chegar ao fim, de descobrir o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, você fazer esse tipo de livros para jovens é alertá-los para a necessidade da nossa vida de segurança e de justiça, que eu acho que deve ser a base de uma história policial dirigida para um leitor jovem. Lino, algo interessante das personagens dessa série é a união do aluno Pio com a delegada Stael, que é casada com o professor de português, que é o Estênio. O que o leitor pode esperar desse grupo tão diverso de personagens? Como é que a língua portuguesa e a educação pode se relacionar com investigações criminais? Essas investigações criminais, elas acontecem a partir do ambiente, né, escolar, o ambiente de conhecimento, e é muito importante a presença do professor de português, porque ele é um homem que gosta muito de poesia e é casado, né, com uma pessoa que tem que trabalhar com a justiça, tem que trabalhar com a segurança. Mas as aulas de português também são motivos assim de discussão entre os alunos. E o primeiro livro, né, que chama Pio Paulo e o Mistério das Coisas, ele tem o título tirado de um poema do Fernando Pessoa, que a classe está trabalhando justamente na aula de português. Então é um poema muito pessimista de um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que ele não acredita que existe mistério no mundo, que o mistério é sempre uma invenção humana. Mas Pio Paulo está diante de um mistério que aparece na vida dele, e então, para ele não concorda. O mundo está cheio de mistérios, né? A própria vida é um mistério, e ele passa a encarar esse desafio, né? De decifrar mistérios. Lino, falando um pouco da sua trajetória, como você mencionou, são 100 publicações literárias, mais de 40 anos de atividade na literatura. Você descreve a relação afetiva com os seus leitores como um tanto imprevista. Conta pra gente como é que é a sua relação com o público, que você praticamente viu crescer, né? Exato. Bom, eu comecei a escrever literatura infantil e acho que junto com o meu público ele foi crescendo, eu passei a escrever literatura juvenil, cheguei mais tarde à literatura adulta, mas tenho a necessidade de voltar principalmente para os livros juvenis, porque este tipo de livro é onde eu tenho mais leitores, são meus livros mais vendidos, então acho que eu tenho uma identificação maior com o adolescente. Enquanto em 40 anos os meus leitores cresceram, eu tenho a satisfação de que alguns deles eu pude me tornar amigos, principalmente depois que comecei a ter perfil nas redes sociais. Alguns me procuraram, disseram, né, que em algum momento da vida deles alguma coisa que eu escrevi foi importante. Eles guardam livros meus e muitos passam, né, para os seus filhos no começo e agora para os seus netos. Então eu tenho uma relação muito interessante e que tem me ajudado, né, a conhecer, a saber que as pessoas para quem eu escrevo são pessoas de carne e osso, que têm ideias, que têm opiniões e algumas vezes até sugestões para que eu escreva meus livros.
E essa foi a primeira parte do nosso bate-papo com o tradutor, editor e escritor mineiro Lino de Albergaria. Estamos falando sobre a série de livros que acompanha Pio Paulo, um adolescente curioso que atua como investigador e ajuda a desvendar vários enigmas. Daqui a pouquinho, às 9h15, eu volto com a segunda parte deste bate-papo. Bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário e está na hora da gente conferir a segunda parte do nosso bate-papo com o tradutor, editor e escritor mineiro Lino de Albergaria. Estamos falando sobre o lançamento dos livros Pio Paulo e a Passagem Secreta e Pio Paulo e o Olho Grego. Confere aí. Agora, nesse período tão extenso de trabalho, é inevitável notar as mudanças que a língua e a literatura portuguesa passaram aí ao longo do tempo. O que você pode contar para a gente acerca dessas mudanças e como sua escrita também mudou ao longo desse tempo? Bom, eu aprendi assim a não usar muito as coisas que são... Eu estou escrevendo para jovens, então eu tenho que escrever uma linguagem parecida com a linguagem deles, né? Então eu converso, eu presto atenção no que eles falam, mas eu não posso ser muito na moda, porque as modas passam rápido, né? E o que era gíria 10 anos atrás, hoje em dia, ninguém usa mais. Então eu tenho que ter uma linguagem que seja atual, mas também ela seja uma linguagem, quase uma linguagem normal de acesso à maioria das pessoas. Essa é a minha preocupação para escrever. Eu acho que vários termos, várias modas vão se incorporando à linguagem e eu tento ser atual, mas não seguir essas coisas porque elas vão cair em desuso muito rapidamente. Agora, Lino, a série protagonizada pelo Pio Paulo vai ser composta por 7 volumes, né? Você Isso. pode dar um spoiler pra gente, dizer um pouquinho como é que serão as próximas aventuras do Pio? Posso, elas já estão assim escritas, mas como elas vão sendo produzidas ao longo do tempo, eu tenho a minha cabeça mais ligada nas últimas, né, que foram essas 3, e agora na quarta. Do quarto eu acho que eu posso falar bem, porque eu reli recentemente. O quarto vai se chamar Pio Paulo e os Gatos Azuis. Esses gatos azuis, eles realmente existem, é uma raça de gatos russa, e não é propriamente azul, né, mas de um cinza mais ou menos azulado. E dessa vez aqui o Paulo vai enfrentar bandidos internacionais. É uma senhora russa que está no Brasil, ela traz um segredo e vem criminosos, né, de uma máfia russa atrás dela, porque essa mulher também, além dos gatos azuis, ela detém uma joia raríssima azul, que é um diamante azul que pertenceu à última czarina da Rússia, czarina Alessandra. Então, Pio Paulo contra esses bandidos russos, ele protegendo essa senhora de ser atacada e roubada. Maravilha, aí já dá pra gente imaginar o que vem por aí, né? Lino, que delícia conversar com você, eu acho tão lindo o seu trabalho, se você soubesse. Eu acho gigante. Muito obrigado. Seu critério, seu cuidado em levar uma coisa bacana, instrutiva, né, para os nossos jovens leitores, que é ali que começa tudo, né, o cidadão, o futuro leitor. E aí eu queria te pedir uma gentileza. Você poderia ler um trechinho de um dos volumes do Pio Paulo para gente, ou a Secreta, ou o Olho Grego? Tá, eu vou ler do Olho Grego, então. Seria o começo do capítulo 3. Essa história do Pio Paulo, ela começa num teatro onde ele vai com o pai dele, ele vai substituindo a mãe, que ela não pode ir, eles vão assistir a uma ópera que é Madame Butterfly. Então eu vou ler o capítulo. Depois de 3 sinais sonoros, as luzes se apagaram lentamente e o teatro lírico reproduziu uma noite de trevas. Uma pessoa tossiu, algumas outras a imitaram.
O silêncio se instalou no grande auditório. Todas as cabeças olhavam para a frente, aguardando que um primeiro holofote iluminasse o palco, quando a cortina se abriria, revelando o exótico mundo de Madame Butterfly. Trouxeram uma soprano japonesa para dar mais autenticidade à personagem. Ronald soprou no ouvido de Pio. Michiko Ono iria se alternar no papel principal com a italiana Mafalda Tifosi. Eram as duas estrangeiras contratadas para a montagem. Ninguém as conhecia na cidade, mas ambas tinham se apresentado em temporadas no exterior. Outras vozes começavam a sussurrar e o murmúrio foi se espalhando. Estavam demorando a começar. Esse, então, é o início, né, do terceiro capítulo de Pio Paulo e o Olho Grego. Que legal, Lino. Adoro essas aventuras, gente. Vou falar pra você que eu já cresci, já fiquei adulta, continuo gostando. Ai, Lino de Albergaria, que delícia e que honra conversar com você. E em nome da Rádio FMG Educativa e da Universidade Federal de Minas Gerais, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação em nosso programa. Parabéns por esse trabalho, como eu disse, gigante, importantíssimo por você ajudar a construir gerações e gerações de leitores. Sucesso sempre para você. E olha, aqui o microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom? Tá bom, muito obrigado. E para mim é um prazer enorme de falar para a rádio da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a minha universidade, onde eu estudei e me graduei em letras há bastante tempo atrás, em 1974. Um prazer, então, falar para essa rádio, para essa universidade. O bom filho a casa torna, né, Lino? Sim, com o maior prazer. Um beijo grande para você, Lino. Forte abraço. Bom dia, até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E esse foi o nosso bate-papo com o tradutor, editor e escritor mineiro Lino de Albergaria. Ele acaba de lançar o segundo e o terceiro volume das aventuras do garoto Pio Paulo. No seu dia a dia com a família, amigos e escola, Pio se depara com os enigmas e mistérios mais surpreendentes. Em Pio Paulo e a Passagem Secreta, um colega do garoto desaparece, ao mesmo tempo que um túnel oculto ligado a um tesouro perdido é revelado em um museu. Já no terceiro volume da série, Pio Paulo e o Olho Grego, o protagonista se une à delegada Stael no combate a criminosos internacionais. Em meio a uma misteriosa troca de intérpretes de uma ópera, os dois personagens se unem mais uma vez. O autor Lino de Albergaria é formado em letras e trabalhou em editoras na França e no Brasil. Com 40 anos de trajetória na literatura, ele se consagrou como autor infanto-juvenil e chega a mais 2 publicações de uma obra querida por antigos leitores que conquista novas gerações. Pio Paulo e a Passagem Secreta e Pio Paulo e o Olho Grego são lançamentos da editora Dimensão e podem ser encontrados no site editoradimensão.com.br, editoradimensão.com.br. E olha, para quem quer conferir novamente esse bate-papo, compartilhar com alguém ou perdeu algum trechinho, daqui a pouquinho ele fica disponível na nossa página no SoundCloud.